Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Cuidados em Saúde do Idoso. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês durante essa disciplina. E hoje o nosso tema é sexualidade e envelhecimento. Eita, que tema polêmico, né? Será que os nossos idosos ainda mantêm relação sexual? Vamos lá ver se isso faz bem ou não. A sexualidade tem uma dimensão inerente à pessoa presente em todos os atos da vida. É determinante de um modo particular, individual, a ser e se manifesta, se comunica, sente e se expressa. Vamos lá. A sexualidade, ela sempre vai estar presente na nossa vida. Desde a hora do nascimento até a hora da nossa morte, tá? As últimas coisas na fase do idoso que acaba é a sexualidade, principalmente para o homem por conta dos níveis de hormônio. A sexualidade é a identidade explicada que o homem estabelece na relação consigo mesmo, tá? Consigo. E com o mundo, está presente no indivíduo desde a fase uterina até a sua morte. No entanto, o que se observa é que a sexualidade do idoso é vista de forma preconceituosa, pois a sociedade não aceita essa condição, determinada por classificá-lo como assexuado, uma pessoa que não tem vontade de manter relação sexual. Lembrando que não é porque ele é um idoso que ele não tenha desejos, que ele não tenha vontade, gerando conflitos e desajustes que poderiam ser evitados, né? Se a sociedade conseguisse enxergar as coisas com mais clareza e sem tanto preconceito, a sexualidade seria vista como uma forma tão mais bonita, né? Uma forma tão mais clara e objetiva de se falar sobre o assunto. Não estou falando só na fase da velhice, tá? Eu estou falando em todas as fases da vida. Infelizmente, hoje as pessoas elas não conseguem falar de sexualidade, tá? Algumas pessoas, claro, toda regra tem sua exceção, elas não conseguem falar de sexualidade com naturalidade, achando aquilo normal. Existem pessoas que nem conversam sobre isso porque acham que é uma falta de respeito você falar sobre sexo. Mas, diferentemente do que a sociedade considera, sexualidade na velhice, ela não deve ser encarada como algo feio, proibido ou inexistente. A maioria dos idosos continuam a apresentar interesse pelo sexo, seja em domicílio ou seja em instituições de longa permanência. Ou ele é casado, ainda tem a sua companheira, né, a sua esposa, ou ele está numa instituição, um asilo ou uma casa de repouso. Mesmo assim, ele ainda tem os desejos, as vontades dele. Tanto que a gente vê tanto, né, reportagem de idoso que se casa dentro da casa de repouso, lá começa a namorar, começa a ter um relacionamento, e isso é super saudável, principalmente para o corpo e para a cabeça do idoso também. E desde que permaneça saudável e possua um companheiro, ele pode continuar a ter a sua vida sexual ativa após os 60 anos. Lembrando que o Ministério da Saúde considera idoso com maior de 60 anos, ou com 60 anos. A sexualidade não inclui somente o ato sexual, tá? Mas está relacionado ao carinho, o afeto, o amor. Ela é uma integração. Lembrando que para que a gente possa se envolver sexualmente com uma pessoa, né, a gente precisa ter algum sentimento. Esse sentimento pode ser desejo, carinho, afeto, amor, mas você tem que ter algum tipo de sentimento pelaquela pessoa. Senão, não consegue fazer nada. Existem pessoas que mantêm relação sexual com outras
puramente pelo desejo. Acabou ali, pronto, não existe sentimento, não existe nada. Mas, sentimento que eu falo, não tem um amor, né? Assim, um amor maior, diferente. E existem pessoas que têm todos esses sentimentos e gera a vontade de manter relação sexual com a outra. Tem o carinho, tem o afeto, tem o amor, mas não necessariamente você precisa ter todos esses sentimentos para você manter uma relação sexual com uma pessoa. Dos aspectos físicos, emocionais e intelectuais, espirituais e sociais da pessoa, personalidade do indivíduo. Cada um tem a sua personalidade, como eu acabei de falar, e cada um vai agir conforme aquilo que lhe convém. Existem pessoas que não querem envolvimento emocional, mas querem manter relação sexual com aquela pessoa. Aí a escolha é de cada um. A sexualidade de cada um ultrapassa a anatomia ou fisiologia sexual dos corpos. A fisiologia sexual, pois o corpo não silencia os seus desejos. O nosso corpo, a gente não consegue conter os desejos. Eu não consigo olhar para uma coisa e dizer assim, não, eu não posso sentir vontade, eu não posso sentir vontade, eu não posso sentir vontade. Você pode até trabalhar a sua mente, mas quando nós estamos falando do nosso fisiológico, o nosso desejo, aquilo que está ligado com a sexualidade, é muito mais difícil você conter os seus desejos, né? O desejo de você querer manter relação sexual com alguém. Isso aí, você tem que trabalhar muito a sua mente, você tem que ter uma boa cabeça, como as pessoas falam, né? Para que você consiga fazer isso. Os fatores que podem afetar o comportamento e resposta sexual em qualquer idade, ok? A saúde física, a doença física ou psíquica podem impedir o interesse pela sexualidade. Foi comprovado que o sistema sexual raramente se deteriora no envelhecimento normal. E a sexualidade é um dos últimos processos biológicos provedores de prazer a se perder. Então, lembrando que não é porque o vovô, a vovó já tem 70, 80, 90 anos que eles não sentem vontade de manter relação sexual. Isso é normal, é fisiológico, não acaba, tá? É claro que para a mulher vai ficando mais complicado, que nós vamos falar, para o homem também, mas não impede que ele sinta desejo. Os preconceitos sociais, infelizmente ainda existe, né? O preconceito da sociedade perante a sexualidade na velhice traz consigo dificuldades para preservar a identidade pessoal do idoso, bem como a integridade de alguns papéis e funções, principalmente as relacionadas à sexualidade. Então, o preconceito, infelizmente, faz com que as pessoas se fechem dentro de um casulo e achem que não podem sentir desejo, que não podem ter relação sexual, né? Principalmente os idosos, que falar que está com vontade de manter relação sexual também depois na terceira idade é errado, e não é errado, tá? É muito normal e é até bom para o corpo desse idoso ele se manter ativo. A autoestima, né? O autoestima, tanto para o homem como para a mulher, isso também é importante, né? Os idosos muitas vezes podem se aposentar do terreno sexual, nos quais suas iniciativas apresentam um risco de frustração e desapontamento, né? Eu sempre lembro de uma imagem de dois velhinhos abraçados, eles nus, né? E o pensamento dos dois, nós já fomos muito bonitos e hoje nós estamos assim, mas todas essas marcas são marcas de muitas alegrias e muitas histórias para se contar. Então isso que se deve levar em consideração. É claro que todas as pessoas são diferentes, as mulheres principalmente se cobram muito, né?
Não só as mulheres, mas a sociedade. A sociedade cobra muito que a mulher tenha um padrão de beleza. E isso, durante a velhice, isso também interfere na autoestima da mulher. E ela passa a não ter mais vontade de ficar nua na frente do seu parceiro, de ter uma liberdade, né, na hora do ato sexual. Isso tudo também influencia. O conhecimento sobre a sexualidade. Estudos apontam que muitos homens deixam de ter relação sexual e podem se tornar impotentes pelo desconhecimento das alterações fisiológicas do processo do envelhecimento. Lembrando que durante esse processo, ele não tem o mesmo vigor que ele tinha anteriormente. Claro que a fisiologia dele está modificada, o tempo, né, está deteriorando. Mas nós estamos falando de fisiologia, nós não estamos falando de desejo. Claro que nosso desejo está muito ligado aos nossos hormônios, a carga de hormônio vai baixando, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, mas para o homem demora ainda mais para baixar por conta do nível de testosterona, que é o que ajuda ele ter libido, ter vontade de manter relação sexual mais do que a mulher. Na mulher, a questão cultural interfere em vários aspectos deste conhecimento, pois a sociedade valoriza o jovem e belo e o corpo feminino. Então, a sociedade, ela valoriza muito ainda uma mulher muito bem desenhada, muito bem bonita, né? Com o corpo bem esculpido. Então, isso tudo também pode interferir na atividade sexual dessa senhora, desse senhor, né? Porque eles olham e não se enxergam mais no padrão de beleza que a sociedade diz que tem que ser. Por isso que é muito importante que os idosos e até mesmo os filhos, as pessoas que estão com esse idoso, entendam que o sexo é fisiológico, você precisa e não tem por que não ser feito nessa idade, tá? É muito saudável sim, não tem nada de errado, não é feio, tá? Não tá fora do padrão do que tem que ser feito ou acima do que aquela idade permite. Não, é muito normal, sim, e é até bom para o idoso, porque ele se sente ainda vivo, né? Isso dá a sensação de que ele não está alheio ali, sem ter função de nada mais na vida. O que acontece é que o número de mulheres nessa faixa etária, né, é muito superior à dos homens. Assim, a mulher sofre certa limitação em relação à prática sexual em relação aos homens. Lembrando que, né, nós temos muito mais mulheres do que homens e as mulheres, infelizmente, sofrem um pouquinho a mais por conta de todo o processo que ela tem, né, ressecamento, durante a menopausa, isso tudo interfere na relação sexual, mas isso também pode ser melhorado com boa instrução, com uma boa conversa, com as pessoas da enfermagem, né? Enfermeiro, médico, o geriatra, que é quem cuida dos idosos. Então, isso tudo pode ser melhorado, sim, para que essa mulher e esse idoso tenham, essa senhora e esse senhor tenham uma boa vida sexual. As alterações fisiológicas, lá no tópico 7.2, nós vamos falar da sexualidade e o processo do envelhecimento, tá? Aí nós já vamos ver o que acontece com o nosso corpo. As alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento podem causar alterações na prática sexual. Mas a parceria entre os fatores que tornam este ato tão ou mais prazeroso do que nos idos da juventude, desta forma. Vamos aqui. Quando somos jovens, nós pensamos em quê? Em quantidade, principalmente os meninos, né? Os meninos têm a necessidade, é claro que toda regra tem sua exceção, mas os meninos têm a necessidade de terem muitas mulheres, de manterem muitas vezes relação sexual com uma menina, que é para ela achar que ele é um super-homem, né? Para achar que ele é o cara. A mulher, não, a mulher tem a fase diferente. Nós não associamos, tá, o nosso estresse com a vontade de manter relação sexual. Pelo contrário, nós precisamos não estar estressadas para poder manter relação sexual. O homem não. O homem, ele associa o estresse dele
com a vontade de manter relação sexual, porque é a hora que ele vai desestressar. A mulher precisa estar tranquila, relaxada, de boa com a vida para ela poder ter uma boa relação sexual. Mas com o tempo, ainda mais o idoso, ele não quer mais quantidade, ele quer qualidade. Ele quer uma boa preliminar, ele quer ter todo o prazer daquela relação, né? Do início da relação, que é a hora de dar carinho, a hora de ter uma boa, né? Uma boa preliminar para que essa mulher fique ainda mais relaxada para ela ter uma boa relação sexual e ser bom tanto para ele como para ela. O profissional de saúde tem um papel de suma importância como promotor da prática sexual segura e livre de complicações através da educação em saúde e orientação sexual. Lembrando que nós temos consulta de enfermagem, né? Nós podemos orientar essa idosa, esse idoso, de acordo com aquilo que ela se sente confortável em falar. É claro que nós não temos, né? Nós não podemos invadir o espaço do idoso, mas se essa idosa chegar e falar alguma coisa, e esse idoso chegar e falar alguma coisa, nós temos por obrigação, sim, fazer a promoção em saúde e a orientação sexual. Com o envelhecimento, os órgãos genitais diminuem de peso e se atrofiam. No homem, os testículos não diminuem com a idade, mas as células das paredes dos túbulos seminíferos, envolvidas na produção e nutrição dos gametas masculinos, que são os espermas, diminuem de tamanho e ficam menos ativas e o número de espermatozoide diminui, né? Com os números de espermatozoide. Então, não vai diminuir, tá? O escroto, como nós falamos, mas a produção de espermatozoides vão ser diminuída por conta da testosterona, por conta de todo o processo de envelhecimento que é natural. Já na mulher, tá? Na menopausa ocorre entre 40 e 50 anos, depende de cada fisiologia de cada mulher. O que acontece que muitas mulheres começam a ter sinais e sintomas de menopausa precoce e não conseguem identificar logo, e isso vai fazendo que ela vá passando por todos aqueles constrangimentos que ela poderia não passar por conta de má informação. Já a mulher, a menopausa ocorre entre 40 e 50 anos e decorre na falência total da função ovariana e só pode ser definida caso a mulher passe 12 meses, tá? Sem ter a menstruação. 12 meses sem ter a menstruação. Então, ela vai estar com amenorreia. Não vai existir a menstruação. A diminuição do libido se dá devido à atrofia vaginal, a perda da rugosidade e redução da secreção vaginal. Acontece que muitas mulheres, esse aqui é o nosso canal vaginal, acontece que muitas mulheres deixam de manter relação sexual com seus parceiros, tá? Por conta delas não terem mais a lubrificação. E se não tem a lubrificação, o sexo ele deixa de ser prazeroso para ser o quê? Não prazeroso. Então você não vai ter prazer, você vai começar a sentir dor. E isso não é bom durante uma relação sexual. O atrito por conta do ressecamento aqui, ó, dentro do canal, ele leva a desenvolver fissuras dentro do canal. E isso pode, sim, desenvolver infecções, tá? Por bactérias e aí prejudicar ainda mais essa mulher. Mas isso tudo pode ser resolvido com uma boa conversa, com a sua enfermeira, né? Ou com o seu médico. A mulher usando lubrificante, que inclusive é distribuído dentro da estratégia de saúde da família, né? Você tem lá a camisinha, tem lá o lubrificante íntimo para a mulher, isso ajuda, vai facilitar o prazer dessa mulher. Ela vai deixar de sentir dor no ato sexual para ela começar a sentir prazer. E isso é muito bom, tanto para ela como para o seu parceiro. Só que muitas das vezes os homens, né, que já têm uma idade
já são idosos, 60 anos, 65, eles não conseguem entender por que a mulher vai precisar usar aquilo. É como se fosse uma ofensa para eles, né? Eles não têm esse conhecimento. Então, nós temos que falar, temos que explicar, tanto para ela como para ele, ou então para ela, para que ela chegue e converse com o seu parceiro, para que ele tenha um entendimento. Dentre as alterações encontradas no homem, se destacam, vamos lá, a ereção não se torna plena, o tempo para alcançar o orgasmo é maior e o período refratário entre uma ereção e outra aumenta. Ocorre um retardamento na ejaculação e ela se torna menos intensa. O número de idosos que estão sendo infectados pelo HIV está aumentando cada ano que passa. Por quê? Como nós lemos aqui anteriormente, o homem ele não consegue manter uma ereção mais completa durante a sua velhice. Se ele ainda for parar para colocar a camisinha, pronto, aí a ereção dele vai embora. E o tempo para ele ter uma ereção novamente não é logo seguido como antes se tinha, né? Quando era jovem ou maduro, que é menos demorado. O tempo para uma ereção e outra é muito mais demorado agora. Acontece que quando esse idoso ele não faz uso de medicamentos para disfunção erétil, ele infelizmente não coloca a camisinha para ele não perder aquela ereção. E por conta disso, ele mantém relação sexual desprotegido. Lembrando que estou falando daqueles idosos que não têm as suas parceiras, suas parceiras, né? Ou seus parceiros, independente da situação que esse idoso está, independente da sexualidade dele, se ele tem relação sexual com homem ou com mulher, isso aí é outra escolha de cada um, mas ele infelizmente não coloca o preservativo para ele não perder aquela ereção. E aí, muitas vezes, ele compromete a saúde dele, tá? É importante que a gente diga e fale constantemente sobre o uso do preservativo para esses idosos. Já aqueles que tomam medicamento, claro, com orientação médica, porque não podem tomar, porque esses medicamentos para disfunção erétil, eles mexem muito com o coração, eles não precisam, né? Porque eles vão conseguir ter uma ereção por muito tempo. Em relação à sexualidade, eu espero que vocês tenham entendido, tá? É uma forma muito natural dos idosos, é muito comum. E agora nós vamos falar sobre o tópico 8.1, tá? Nós vamos falar de imunização. Imunizar os nossos idosos, tá? Nós estávamos falando de sexualidade, agora nós vamos falar o que de prevenção, para que esse idoso, prevenção da sua saúde, para que esse idoso tenha uma boa vida, que se ele ficar doente, ele não vai conseguir ter uma boa relação sexual, não é isso? Vamos lá falar lá no tópico 8.1, por que imunizar os nossos idosos? Por que eles precisam? Em nossa interação com o meio em que vivemos, somos expostos a quantidades infinitas de patógenos que podem penetrar em nosso organismo, que de diversas formas, né, provocando o adoecimento. Então, esse patógeno ele pode entrar no meu organismo de várias formas. Respirando, com gotículas, aerosol, né, com contato, com o ato sexual. Isso tudo eu posso ser infectado. Portanto, o sistema imunológico, o SI, é essencial em nosso organismo, por ser responsável pela proteção do nosso corpo contra a infecção causada por esses patógenos. Existem patógenos que nós entramos em contato, o nosso corpo ele cria células de memória e da outra vez que nós tivermos de novo esse contato, ele já sabe como combater. Mas existe alguns que você pode ser reinfectado de novo por ser viral, né? Por ser vírus, e o vírus está em constante mutação. A imunização é uma das formas de melhorar a qualidade de vida da população por meio da preservação de doença que leva à promoção da saúde. O objetivo de imunizar é
Imunizar de forma individual, vacinas de rotina e coletivas, campanhas para a população, tá? No caso, nós estamos falando da população idosa. Contribuir para o controle ou erradicação das doenças imunopreveníveis, tá? Todas aquelas doenças que nós podemos prevenir. Causar impacto nos índices de morbidade e mortalidade das doenças imunopreveníveis. Quebrar a cadeia epidemiológica das doenças imunopreveníveis. Lembrando que nós tínhamos a erradicação do sarampo e perdemos, né, agora, esses tempos que passou, por conta da imigração. E hoje nós não temos mais essa erradicação, porque infelizmente ainda existem pessoas que estão sendo infectadas com o sarampo por conta da imigração, que no país da onde esses imigrantes estão vindo, as pessoas não têm obrigação de serem vacinados e o governo não cobra, então eles não precisam ter essa preocupação. Graças a Deus no Brasil nós temos, né, essa condição de que nós temos sim o direito de ter essa vacina, é de graça, né? A gente só não se vacina quando não quer. Doenças comuns entre os brasileiros. A hepatite B acomete cerca de 800 mil pessoas no país. Então, são muitas pessoas ainda que são infectadas pela hepatite B. As principais vias de transmissão do vírus são sangue, secreções e objetos cortantes contaminados, que são aqueles pérfuro-cortantes. A doença atinge o fígado, um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Segundo o Ministério da Saúde, a medida de ampliação da faixa etária beneficiada pela vacina gradualmente nos postos de saúde alcança 150 milhões de pessoas. Aí, em percentual, fica 75,6% da população do Brasil. Lembrando que essa vacina está disponível no posto, o calendário vacinal também só é você entrar na internet, você consegue visualizar o calendário da criança, o calendário do adulto, da criança e do adolescente, do idoso, né? É muito fácil saber quais vacinas que você tem que tomar. Para os idosos e pessoas acima de 60 anos, a idade a começar a vacina, né, contra as principais doenças que afetam essa faixa etária. Existem vacinas que são disponíveis no posto de saúde e existem vacinas que são pagas, tá? Pelo valor delas, que é muito alta e a gente não tem como distribuir para todo mundo. Mas as que são essenciais e mais comuns, as doenças mais comuns, são distribuídas no posto, tá? Na unidade básica de saúde. Em posto de saúde da rede pública, nós temos a vacina da hepatite B, o reforço da difteria e do tétano, que é a DT, a pneumocócica 23, valente, a vacina está indicada para a população indígena e grupos alvos específicos. Aí, quando tem a campanha, nós colocamos indicando qual é a população que tem direito a essa população, a essa vacina, como pessoas com 60 anos e mais não vacinadas que vivem acamados ou em instituições fechadas. Nós colocamos bem definido quem tem o direito de ter a vacinação, tá? Essa é informado em rede nacional, né, através do rádio, sempre que tem essas campanhas de vacinação, sempre é informado para a população. A influenza, que é a gripe anual, todo ano o idoso ele tem que tomar a sua vacina, tá? Por mais que muitos idosos ainda fiquem, né, preocupados, chateados, porque eu tenho que tomar essa vacina, toda vez que eu tomo eu fico gripado, mas olha só, nós temos que lembrar, tá? E temos que conscientizar esse idoso que ele só vai ter o efeito da vacina, tá? Se ele tiver com a imunidade dele baixa. Por quê? Porque é um vírus atenuado, mas é um vírus. Então, infelizmente, vai ter algum efeito, mas não significa que é por conta da vacina. É por conta do sistema dele que está com a imunidade baixa. O sistema imunológico dele está comprometido, ok? A febre amarela depende da localidade ou viagem.
Então, a febre amarela, se você for viajar para um local que tenha, né, grandes números de pessoas com a febre amarela ou tem incidência, né, muito alta de febre amarela, você precisa ser vacinado sim. Em clínicas privadas, né, que você tem que pagar para ter a vacina, a DTPA, que é coqueluche, difteria e tétano, hepatite A e B, hepatite B, influenza também, e a meningocócica conjugada. Todas essas vacinas também podem ser pagas e também faltou uma aqui, que era para eu ter colocado, mas eu vou falar para vocês. A herpes zoster também é uma vacina que o idoso pode tomar. A caderneta do idoso, eu não sei se todo mundo sabe que o idoso tem uma caderneta, né? O idoso tem que ter a sua caderneta e aí passa a ser o quê? Um documento obrigatório para esse idoso andar constantemente com essa caderneta. A caderneta de saúde do idoso, da pessoa idosa, trata-se de mais um recurso tanto para o profissional de saúde quanto para o idoso e seus familiares e cuidadores, para que possam acompanhar a evolução da saúde da pessoa idosa, qualificando ainda mais a atenção à pessoa idosa no SUS. Disponível no portal do Ministério da Saúde, a caderneta da pessoa idosa é um instrumento que auxilia na identificação das pessoas idosas. O aumento da perspectiva de vida em todo o mundo delimita especial preocupação para o setor de saúde e determinada o desenvolvimento de políticas públicas, tá? Voltadas para a população adulta e idosa e as necessidades próprias desse ciclo de vida, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos, né, mais ou menos um pouquinho de política pública aí, umas funcionam, as outras não, mas aí isso aí é padrão em todo lugar, né? Mas aquilo que é direito do idoso, né? Sabemos que está lá no Estatuto do Idoso, que é direito, que é dever, mas a caderneta de saúde do idoso é importante, é porque dentro dessa caderneta tem todas as informações que é preciso sobre esse idoso. Então, se por um acaso esse idoso está sozinho na rua, não tem ninguém para dar essa informação e ele constantemente anda com essa caderneta, isso vai ajudar no atendimento e pode até evitar, né, um óbito desse idoso, porque digamos que dentro da caderneta, o médico pode colocar as alergias que esse idoso tem, a medicação que ele está tomando, aquilo que ele não pode tomar. Então, isso tudo nos ajuda a ter um atendimento de qualidade. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!